Eu imagino o Andréas e prefiro o Andréas jogando um pouco mais à frente. Não o vejo atuando nessa posição com a mesma qualidade de um jogador que pode atuar mais à frente, como jogou na Lazio, como jogou no Manchester United, como jogou no Valência. Era sempre um jogador um pouco mais avançado. Até por circunstâncias, ele foi deslocado para essa posição, a lesão do Lucas Evangelista, e o jogo ontem contra o Vitória não exigia muito dele defensivamente, né? Então, assim, para esse contexto, acho que foi super válida a escalação dele como um segundo homem, um homem mais alinhado ali ao Marlon Freitas, para ajudar o Palmeiras a criar jogo, né? E ele fez muito isso, fez isso com muita competência. Para mim, foi o melhor em campo. Concordo com o Léo, Piquerez fez uma baita partida, o Piquerez fez um 2025 abaixo do que pode render. E começa bem. O Flaco Lopes, para mim, vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras na temporada. E ontem esse título, né, do melhor em campo, para mim, cabe ao Andréas Pereira. Mas acho que ele foi escolhido. Foi o personagem do jogo. Foi. Ele ganhou um motorrádio. Quantos motorrádios você ganhou na sua carreira? Sabe a piada, né, do motorrádio, né? Moto fica pra mim. Moto fica pra mim e o rádio pra você? Fica o motorrádio? Não, mas Cacá, na minha época já não era motorrádio. Eu sou um pouquinho depois, né? Os cabelos brancos, mas foi o melhor em campo mesmo. Ele tem muita qualidade, cara. Eu acho que ele joga com uma facilidade, né? Parece que é fácil o que ele faz. Aquele passe que ele dá de chaleira aí por trás... É uma solução que ele tem técnica ali que poucos jogadores têm, né? Então, jogou muito bem. E a questão do Palmeiras, eu vejo assim, o Palmeiras está... A torcida do Palmeiras tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que é difícil, eu vi algumas entrevistas pré-jogo, né? Não, o Abel tem que sair, o Abel... Cara, calma, a gente tem aí 15 dias de campeonato, parece que a gente está na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tem uma semana de Campeonato Brasileiro. De brasileiro, mas do Paulista e tudo, né? Que tem que fazer essa... 20 dias de temporada. 20 dias que os caras tiveram 10 dias de treino. Lógico. Descansaram mais 15. Então, calma, né? O Palmeiras não vai jogar um futebol lindo, não vai jogar um futebol... E que também o Palmeiras dificilmente tem um futebol muito vistoso. Há poucos momentos o Palmeiras é um futebol muito efetivo. Né? Um futebol que o Léo falou, que tem essa ligação direta muitas vezes, e muitas vezes dá certo. Eu gosto dessa ligação direta. O segundo gol contra o Atlético Mineiro foi marcado assim. Exatamente. E o Palmeiras usa isso. Né? É um jogo, um analista, alguém pode falar assim, um jogo muito pobre. O goleiro quebra, o zagueiro quebra, tem uma casquinha, os jogadores vão no rebote. Mas, cara, em alguns momentos do jogo isso vale. Né? Sair jogando de trás, construindo, tocando, fazendo jogadas combinadas desde trás, tudo bem, mas tem hora que não dá. E o Palmeiras sabe fazer muito bem isso. Então, calma, né? Nem começou o campeonato, a gente já está criticando, falando que o Abel já foi o ciclo, já perdeu o vestiário. Tem umas coisas que colocam aí que eu não concordo. A questão é que o Palmeiras não se resume a esse jogo longo, né? Pode ser uma arma, talvez. Talvez a gente pode discutir aqui a mais forte do Palmeiras. Que ficou muito marcada a final da Libertadores. Mas aí você resume a temporada toda ao final. Ou que cruza muita bola na área, ou que tem o latereio, o time que faz muito latereio, o time joga feio. Cara, é uma arma. Houve um momento da temporada em que se discutia a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, e aí muitas vezes não era o jogo longo. O Flaco saindo da área para receber de costas, girava, bola no espaço pro Vitor Roque. Quando o Evangelista estava no time, e acho que isso é um marco dentro da temporada do Palmeiras. Enquanto ele esteve em campo, era um time que construía e tinha mais facilidade para jogar por baixo. Depois, quando ele saiu, acho que o Palmeiras não tinha um jogador com as mesmas características. E aí houve uma queda técnica do time de uma maneira geral. Acho que é parte da explicação para a queda do Palmeiras ali entre novembro e dezembro do ano passado. Não foi só isso, mas acho que contribui. Então, o Evangelista deve voltar em breve, pelo menos é o que é noticiado dentro do Palmeiras, que ele deve voltar ou no próximo jogo, ou no máximo 2 semanas, o Evangelista será aproveitado. Pode ser, de repente, no clássico contra o Corinthians, enfim, é um jogador que pode contribuir muito para que esse jogo por baixo aumente a frequência desse jogo por baixo, né? O Palmeiras não use muito esse jogo longo. Agora, o Abel é um sujeito engraçado, para não dizer folclórico. Porque, assim, é um sujeito difícil de lidar? Sim, é um sujeito difícil de lidar. Convivência nunca foi fácil na vida humana, desde que o mundo é mundo. Não é fácil convivência.
Só que hoje você tem 3 vozes, você tem que lidar pelo menos com 3 vozes. No caso dele, 4, que tem a família também. Quais são as vozes? A voz que vem da arquibancada, a voz que vem das redes sociais e a voz que vem da imprensa. Se ele não souber lidar com isso, ele não serve para dirigir um time do tamanho do Palmeiras. Porque eu gostaria de entrevistar o Abel, eu gostaria de passar 1 hora conversando com o Abel, eu juro. Juro, eu sempre fui entrevistador, isso sempre me aguçou muito de conhecer as pessoas e tal. Só que ele é um sujeito fechado numa bolha, que ele não conversa com ninguém. Você não sabe como é que é o Globo Repórter, o que ele come, o que ele... De onde vem, quem são, de onde ele é, de onde surgiu. Você não sabe o que ele pensa, o que ele consome, se ele lê, se ele não lê, se ele vai ao cinema, ao teatro, se ele gosta de música. Então, assim, não adianta toda vez ele dar porrada em jornalista e achar que o jornalista que é o culpado, e a gente lembra que o jornalista é a ponte que separa a audiência, a torcida, etc., do lado do Palmeiras. Né? A imprensa fica nesse meio. É um meio de comunicação. Né? McLuhan já dizia isso, ele definia exatamente essa questão. Agora, se toda vez ele não suportar crítica, então para. Porque o humor dele está sempre no fio da navalha, vocês já notaram? Não? Sempre no fio da navalha. Ele não admite crítica, ele acha sempre que é perseguição, se não é da torcida, é da rede social, se não é da... Por que ele está preocupado com isso? Então vem a público, vem falar com a gente, abre o coraçãozinho, ele não disse que o coração dele é quente, é cabeça fria, coração quente, que ele escreveu no livro, então se manifeste. Senão vai ser sempre essa coisa. O 5 aqui em São Paulo do Palmeiras tem que se preparar, porque em casa recebe Flamengo na próxima rodada. Na próxima semana, né, Kaká? O Vitória que, assim, a proposta era a mesma utilizada no jogo contra o Palmeiras, que deu certo. A estratégia do 0-0 no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, já na reta final, no Allianz Parque, né? Ele tentou adotar a mesma estratégia. Me parece assim, ele falou inclusive sobre questão de investimento de uma equipe ou de outra depois dessa resposta. Até houve uma contradição aí, porque ele fala numa resposta que não tem nada a ver com investimento, estrutura tal. Depois ele fala, mas veja bem, eu acho que dá para jogar mais bola. Né? A gente sabe que o Vitória vai brigar contra o rebaixamento, tudo isso, mas eu acho que dá para jogar mais futebol. Vitória tem bons jogadores, assim, claro, não são jogadores do nível de um Palmeiras, por exemplo, mas tem o Mateuzinho, é bom de bola, o Cantalapiedra, é um jogador que eu gosto, perdeu um gol ontem, aliás, ainda no primeiro tempo. O Renato Kaiser é um goleador ali, não adianta ele ficar sozinho, o Renato Kaiser lá na frente, ele não vai conseguir fazer nada, ele não é um jogador de transição. Então, assim, acho que dá para jogar mais. Assim, tem técnicos que dirigem times pequenos, não conseguem muitas coisas também. Mas acho que tem uma mentalidade um pouco diferente, que gostam mais de propor o jogo e tal. O Barroca é um bom exemplo, né? Que dirigiu o Mirassol na temporada passada. Ele sempre fala, na briga a bola é o porrete, eu gosto de ter o porrete na mão. Então, o cara que valoriza mais a bola tal, esses times vão ganhar títulos em nível nacional? Não vai acontecer. Mas eu acho que dá para ser mais competitivo. Ele falou sobre isso, não abro mão da competitividade. E acho que a competitividade não passa só por ter uma defesa que se propõe a ser sólida e não é, como a gente viu no jogo. Veremos como vai ser o ano do Vitória, né? Porque ele chegou para, digamos, apagar o incêndio, para salvar a Vitória do rebaixamento na temporada passada, conseguiu. Teve êxito nessa missão. Agora veremos, começando uma temporada pelo Vitória, se ele vai conseguir construir um trabalho e uma pontuação dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, nesse calendário exótico que a gente tem, domingo tem derby, hein? Tem. Domingo tem derby. Vocês acham que pode ser um derby esvaziado? Porque se o Corinthians ganhar 3 pontos, o Corinthians vai a 11. Palmeiras tem 12. Praticamente os 2 classificados ficam faltando só 2 rodadas para acabar essa fase de classificação. Vocês acham que os times podem entrar com times alternativos? O Corinthians vai preservar hoje para jogar titular no final de semana e o Palmeiras também não vai preservar ninguém, porque a pressão é grande e o desempenho do Palmeiras nos clássicos contra o Corinthians foi ruim na temporada passada. E os resultados também. Então é um clássico importante e acho que nesse momento mais importante para o Palmeiras do que para o Corinthians. Sendo que no ano passado o Palmeiras não se deu bem contra o Corinthians. Perdeu o Campeonato Paulista, foi eliminado da Copa do Brasil. O Brasil empatou na Neoquímica Arena 1-1, né, pelo Campeonato Brasileiro também.
Kaká, assim, eu não dou muita pelota porque o Abel fala não, mas ele falou alguma coisa interessante ali na coletiva, que foi justamente a pergunta que ele faz. Ele é um entrevistado, ele tem que responder, não é jornalista, nada disso, eu discordo disso, mas tudo bem. E o Léo respondeu esse questionamento, né? O Palmeiras entrou fresco ontem, como diz o Abel, porque poupou o time na partida contra o Botafogo. Isso me parece claro. E aí perde para o Botafogo, e aí nada presta, nada serve mais. Né? A Mancha publica uma nota que a gente até mostrou aqui no programa, que parecia até um CEO de uma grande corporação. Não, são 3 pilares, não sei o quê, aquele papo. Então, mas não foi uma derrota isolada. Isso é um acúmulo de coisas que vem acontecendo, não é? Não acho. Porque não foi só, perdeu um jogo, vamos reclamar. O Santos perdeu, vamos reclamar. Não, isso é um acúmulo de problemas. Vamos lá, assim. O Palmeiras perdeu a final da Libertadores, jogando aquém do que poderia jogar. Chegou na final. Eu acho que não dá para ser bipolar, ou é ótimo ou é péssimo. Existem coisas no meio do caminho, né? O Palmeiras fez lá a Noite Mágica, ganhou da LDU, aí vira uma euforia, não, vai ganhar a final da Libertadores, aí perde por 1-0 pro Flamengo. Aí nada presta mais. Tem coisas no meio do caminho aí. Não é um time extraordinário, não é. Mas também não é uma coisa horrorosa, terra arrasada, nada disso. Então, assim, quando o Palmeiras perde para o Botafogo de Ribeirão por 1-0, jogando mal, e perde com um titular só, o Vitor Roque. E aí nada presta. Aí vamos ver o que precede o Palmeiras no Campeonato Paulista. O Palmeiras está lá em cima, na zona de classificação, vai se classificar. O Léo vai classificar em primeiro. E o Novo Horizontino vai se classificar em primeiro e tal, e se ganha no Corinthians. Então,